Bem, nós hoje devemos falar sobre Icônio. É bom porque nós estamos aqui. Mas nós não podemos falar de Icônio sem falar em Antioquia da Pisídia. Até agora eu estou presa na primeira viagem de Paulo. Estou dando uma passagem em tudo, porque na realidade a novidade que vem como no princípio da segunda viagem, primeira, que Paulo foi por Tarso. Segunda é que vai começar o primeiro trabalho deles em Filipos. Então, Filipos, nós só vamos chegar lá depois da visão de Troade, que vai acontecer exatamente depois que eles saem de Listra. Então, hoje nós vamos dar uma passada rapidinha em Antioquia da Pisídia para entrarmos em Icônio. Porque de Icônio eles fugiram para Listra, mas Listra, obrigada, pastor, eles já fizeram. Então, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13, não é? Porque quando eles chegam, eles atravessam. Eles descem de Antioquia da Síria, toda aquela descia para o mar Mediterrâneo, eles chegam na Seleucia, onde nós almoçamos ontem. Aí da Seleucia eles tomam o navio para a ilha de Chipre. O primeiro lugar onde eles param, eles saltam, é em Salamina. A Bíblia só diz que eles foram para a sinagoga. Depois eles atravessaram toda a ilha de Chipre e no extremo oposto é Pafos, que é a antiga capital. Naquela época, a capital de Chipre. Foi lá que ele teve um encontro com o procônsul Sérgio Paulo e aquele mago, adivinha, chamado Bar Jesus, né? Então, ali nós vemos a primeira manifestação do poder adversário para atrapalhar o ministério desses primeiros missionários. De lá, eles atravessam novamente para o continente e eles vão para Panfilha. Eles chegam em Perge. Ali vai acontecer aquele incidente de João Marcos dizer: não vou mais, não consigo, não vou seguir com vocês, voltou para Jerusalém. Então, agora, Paulo e Barnabé, os dois que o Espírito Santo mandou, vão subir os Montes Tauros, que nós fizemos de ônibus. Eles vão a pé, carregando todo o material de fazer tendas. E não apenas isso, carregando suas trouxas, porque não eram mochilas nem Samsonite. Aqueles dois homens, quer dizer, dormindo aonde dava para dormir, comendo o que aparecia para comer. Muitas vezes em estalagens assim, pousadas, beiras de estrada, onde ficava gente de todo jeito. Estavam lá os nossos apóstolos, os nossos missionários. Eles chegam, e a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele no sábado ele chega em Antioquia da Pisídia. Agora é o ponto extremo da viagem deles, que a primeira viagem vai de Antioquia da Síria até Antioquia da Pisídia. Ele entra na sinagoga. Chega lá, ele fica assistindo o culto. Eles se assentam, os dois. Mas o culto da sinagoga, entre tantas coisas, tem assim: a primeira lei primeira leitura é a leitura da Torá. A segunda é da Haftorá, porque a Torá é 5 livros escritos por Moisés. Haftorá são os profetas maiores. Depois que leem, então a Bíblia diz que perguntaram a ele:
eles assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então Paulo se levantou, acenou para que houvesse silêncio e começou a falar. Mas ele começou muito à vontade. Obrigado. Ele começou muito à vontade, falando do que todos ali conheciam, do que todos se orgulhavam, do que todos gostavam de ouvir. Ele começou falando da história de Deus com o povo de Israel. Então, aquilo foi um momento deleitoso, emocionante, maravilhoso. Aquilo foi uma beleza. Aquela sinagoga estava cheia de judeus e de prosélitos, quer dizer, gentios piedosos, que estavam ali presentes. Mas o clímax dessa história foi João Batista. Porque João Batista, a vinda de João Batista encerra um período. É o primeiro profeta do Novo Testamento, podemos dizer, aquele que marcou uma época. Na realidade, eu gostaria de lembrar uma coisa. Esse congresso era um congresso de mulheres. Então, não me custa dizer que Deus começa o Novo Testamento com 2 mulheres, 2 ventres. Você vê o ventre de Maria e o ventre de Isabel. Foi assim que Deus começa o Novo Testamento. Do ventre de Maria para o ventre de Isabel, João Batista e Jesus se comunicaram. Se lembra, Isabel disse: logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro de mim saltou de alegria. Ó Deus, começando o Novo Testamento com 2 mulheres, 2 gerações, não é? Uma velha, uma nova. A mãe de Jesus, a mãe de João Batista. Então aqui tem João Batista anunciando a vinda do Messias. Então, até o discurso de Paulo, que é o primeiro discurso de Paulo em Atos, até chegar em Antioquia da Pisídia, não tem registrado nenhum discurso de Paulo. Ele estava em Antioquia, depois, quando ele volta, ele sai. Ele esteve na sinagoga de Salamina, mas não se sabe o que foi que ele fez ali. Não teve um discurso em Pafos. Agora vai ser o primeiro discurso dele, registrado no livro de Atos. Então, ele vai falar desse passado. Ele fala: esse preparo até João Batista. E você vai ver que ele vai passar, ele vai mudar a pessoa, o pronome de eles para vocês. Ele vai trazer a história até o judeu de hoje, daquela época. Então, ele vai explicar que os líderes deles em Jerusalém entregaram o Messias para ser crucificado. A coisa vai ficando tensa. Já não é mais aquela história agradável que começou. Em seguida, e para explicar essas coisas, ele vai usando escritura do Antigo Testamento. Ele vai explicando o que está escrito. E ele fecha o sermão dele usando o profeta Abacuque, que eu quero... eu estou com vontade de ler. É Abacuque, no capítulo 1, versículo 5. Ele... Desculpem. Capítulo 1, versículo 5 do livro do profeta Abacuque, que Paulo cita aí no sermão em Antioquia, quando Deus diz: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada.
Deus aqui está falando que ele está levantando os caldeus. Era uma coisa que ninguém podia acreditar que Deus ia fazer. Ou que todo Abacuque ficou perplexo. E Deus ainda diz mais: pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Quer dizer, Deus estava dizendo claramente para eles: vocês são o meu povo escolhido, mas eu vou disciplinar vocês com uma vara que vocês não querem. E a vara que eu vou usar são os caldeus. Nós vamos ver que em Isaías 59 há uma palavra que, juntada a essa, nós vamos entender o que Deus está querendo dizer ali e por que é que Paulo, então, busca essa escritura. Isaías 59, no versículo 14, está escrito assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Então, aqui ele está juntando as duas escrituras para dizer: do mesmo modo como Deus usou os caldeus para poder disciplinar o seu povo querido, Deus hoje está usando os gentios para ver se vocês enxergam. Porque, na realidade, o que ele está dizendo é que Deus vai... Hoje os gentios estão sendo o caminho de salvação para Israel. Então, quando Paulo fala isso, você vai ver que não foi mais a pregação graciosa e agradável do início. Porque todo mundo gosta de pregação que nós chamamos Nutella. Aquela pregação de não, você vai, porque Deus lhe ama, porque tudo vai dar certo, porque a sua fé, porque... Não... Todo mundo quer ouvir esse lambe-lambe. Mas acontece o seguinte: a Bíblia diz que o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Verdade. A Bíblia diz que é a verdade que a verdade vos libertará. Então fica esse povo cheio de doencinha, entra ano e sai ano na igreja, querendo que se faça, como diz o profeta, botando bandagens sobre feridas que não foram curadas. Tem gente que faz congresso de cura da alma todo ano. E Jesus curou. Se Jesus curou, por que você volta lá? Agora, obrigada, Helena. Agora, Jesus Cristo, quando cura o cego, ele não deixa nem miopia. Está liberto, está liberto. Está curado, está curado. Então, aqui você vai ver uma coisa. Quando Paulo saiu da sinagoga, lá de Antioquia, o povo estava maravilhado. Porque você ouviu uma pregação histórica de Israel, começando lá do primeiro, mencionada por Paulinho. Puxa vida, todo mundo ficou maravilhado, porque ele sabia o que ele estava dizendo. Não era qualquer pessoa gaguejando, falando. E tudo certinho como estava ali. Mas quando ele passa a mostrar a verdade, a coisa começou a doer. Começou a doer, mas ninguém podia fazer nada, porque era verdade. As pessoas que ouviram, os gentios, os prosélitos que estavam ali, ficaram maravilhados. A Bíblia diz que, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Eles queriam ouvir de novo. Nós sentimos uma espécie de fome de palavra.
sede de palavra. As pessoas precisavam de palavra. E no outro sábado eles vieram. A Bíblia diz uma coisa interessante. No versículo 44, afluiu no sábado seguinte quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu acho bonito porque Lucas não bota a palavra de Paulo, mas a palavra de Deus. Quase toda a cidade de Antioquia para dentro de uma sinagoga. Dá a impressão que isso não era uma coisa habitual. Então, os judeus, lembra do que nós falamos ontem? Do filho mais velho com inveja do menor? Caim com inveja de Abel? Ismael com inveja de Isaac? Esaú com inveja de Jacó? Então, aqui você vai ver Israel com inveja. Eu não estou falando da nação Israel, estou falando de judeus. Eles ficaram com inveja e blasfemando. De quem você lembra disso? Não foi o que Paulo fez? Blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Quer dizer, a primeira perseguição que Paulo enfrentou contra o ministério dele foi em Pafos, através do ocultismo, não é, de Bar Jesus. Mas agora ele está encontrando essa mesma oposição e ele está sentindo na pele. O que ele fez com a igreja está começando a acontecer com ele. Não é? Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volveremos para os gentios. Pronto. É aí que eles vão sacudir a poeira das sandálias, como Jesus Cristo disse para fazer, e aí eles vão partir para Icônio. É daqui, é por causa disso que eles partem para o Icônio. Mas não ficou tão fácil assim, porque a Bíblia nos diz mesmo que aqui em Antioquia, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. Fácil? Instiga uma mulher poderosa, esposa de um poderoso, que é da liderança da cidade, ela instiga o marido. Então, você vê o espírito que está se formando e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Naquela época, se a autoridade lhe expulsasse de um lugar, você estava expulso, não podia entrar, a não ser com permissão escrita posterior. Esse é o caso. E ele foi expulso de Antioquia, expulsos. E a Bíblia diz que eles sacudiram contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, mas os discípulos lá em Antioquia ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, agora, se você observou, vai acontecer, vai surgir um elemento novo. A carnalidade. Como que nós podemos descrever isso? Você lembra lá no início, quando Deus deu a sentença para a mulher, deu a sentença para a serpente? Deus olhou para o diabo que estava travestido de serpente e diz assim: entre tantas coisas, comerás pó todos os dias da tua vida.
quer dizer que a serpente vai comer pó. Mas acontece que serpente não come pó. Mas a serpente é o diabo. Mas o diabo não come pó. Mas o pó é a carne. Mas o diabo não come carne, mas se alimenta das obras da carne. Aquilo que nos alimenta é que nos faz crescer, que nos faz estar fortalecidos, que nos faz produzir. Então, o diabo estará fortalecido pelas obras da carne. Quanto mais você atua na carne, mais as obras das trevas, o espírito das trevas vai estar fortalecido em você. Nós precisamos levar mais a sério a nossa atitude em relação a nós. Porque tem aquele versículo, maldito o homem que confia no homem. Ora, eu penso que o maldito homem que confia no homem é porque eu não posso confiar na Ellen, eu não posso confiar na pastora Helena, eu não posso confiar, não. O homem sou eu. Maldito homem que confia em si mesmo. Não é? Eu faço da carne o meu próprio braço. Nós temos visto pessoas, não é para julgar, não dá para julgar, está diante dos nossos olhos. Crentes, líderes, absolutamente carnais. E ficamos olhando, eu não acredito no que eu estou vendo. Pessoas que se alimentam, que vivem nas contendas, aparecem em contendas e alimentam a contenda. E nós ficamos envergonhados. Carne, a nossa carnalidade. E achamos, tudo bem, eu sou pecador. Sim, você é pecador, mas não é para permanecer no pecado. Surgiu um tal de igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Ah, irmão, uma igreja inclusiva é aquela igreja que aceita o homossexual. Eu digo, mas então, Igreja de Jesus Cristo que eu conheço é a primeira sociedade inclusiva, porque inclui o pecador. A diferença é que o pecador vem como está, mas não é para ficar na prática do pecado. Ele vai ter um poder para vencer, para lutar contra o pecado. Então, o homossexual pode vir, é muito bem-vindo. Mas não para permanecer no homossexualismo. Porque Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado por causa do que o pecado faz com o pecador. E tudo que Deus não quer é perder aquela pessoa. Não é? Então, quantas vezes nós temos sido tão eufemistas? Nós damos termos agradáveis, chamamos o pecado de erro, chamamos o pecado de vacilo. Pecado é pecado, pecado é ofensa a Deus, pecado mata. O salário do pecado é a morte. E aqui nós vemos como uma carnalidade que ninguém põe no primeiro lugar, como que ela vai fazer da vida, do início da igreja, uma dificuldade tão grande, a ponto de levar os nossos irmãos quase à morte. Inveja. Vocês lembram de Caim? Caim era um adorador. Né? Caim não era possuído do diabo. Ele era um adorador. Também o seu irmão. Só que Caim adorou a Deus do jeito que agradava a ele. Abel adorou a Deus do jeito que agradava a Deus. O que é que agrada a Deus? Nós precisamos ver
todos os dias. Senhor, qual é a nossa oração diária, né? Que nós tenhamos um dia em que tu te agrades de nós. Ensina-nos a te agradar. Tem um versículo lindo, versículo no capítulo 12 de Hebreus, versículo 28. E agora, recebendo, pois, um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Quer dizer, eu vou servir a Deus, vou, mas tem que ser de modo agradável a Ele. E o meu agrado é em saber que Ele está sendo agradado. Mas como nós podemos estar agradando a Deus se nós não estamos fazendo o que Ele gosta? Então, como é que eu vou agradar a Deus levando para Ele um sacrifício que Ele não escolheu? É mesmo que eu chamar você para jantar na minha casa, eu preparo um jantar só de frutos do mar, você é alérgico a frutos do mar. Então é porque eu não o conheço. Não é isso? Então nós precisamos nos preocupar com isso. Eu disse para vocês ontem, esse congresso é um congresso em que você sai do seu lugar, mas não para ir a um hotel lá perto da sua casa, uma casa de retiro, não. Você atravessa o oceano, você vai para outra nação, para limpar tudo, para você pensar. Inveja do primeiro irmão. Agora, quando você observa que surgiu a inveja no coração de Caim, que a primeira coisa que Caim quis foi matar o irmão, porque a inveja é um gigante destrutivo. Ela começa sem nada, querendo o que o outro tem, querendo que o outro não exista. Incomoda. Incomoda e é perigoso, porque eu não vou ter inveja no meu ministério, por exemplo. Eu não vou ter inveja numa grande pregadora que está lá na Austrália, que eu nunca vi. Essa eu não tenho inveja, mas eu vou ter inveja da Helena, porque a Helena está perto. Então, me incomoda. Por quê? Porque a inveja ataca os arredores, a vizinhança, aquele que está mais próximo, começa a incomodar. Esse é o grande problema. E eu começo a querer dar cabo dele. Começo a levantar falso testemunho. Começo a deixar coisas dele no ar. Começo a minar o caminho dele. Por quê? Porque ele tem alguma coisa que eu tenho, que eu não tenho. Eu não apenas quero o que ele tem, mas eu quero que ele não tenha mais nada que desapareça, porque me incomoda. Gente, isso é uma coisa satânica. Você vê que abriu o coração dele para o ódio, veio o instinto assassino. Satanás introduz na terra o derramamento de sangue humano. Por quê? Inveja. É algo horrível. Paulo coloca na lista das obras da carne, carnalidade, mente carnal. Os judeus, você viu aqui, está muito claro em Antioquia, eles tiveram inveja, porque Paulo e Barnabé, no próximo sábado, o povo se mexeu. A Bíblia diz que quase toda a cidade veio. Quase toda a cidade veio. Você pensa o que é isso? Que momento novo naquela igreja. Que hora que podia dar um levante assim para o reino de Deus na cidade de Antioquia? Mas não. Se não aconteceu conosco, porque vai acontecer? Porque o trunfo ali para eles não tiveram a visão de reino. Eles tiveram a visão nós.
olharam para eles, não pensaram para o todo. E eu vou dizer, está muito difícil hoje. Hoje está assim. Cada um pega a sua igrejinha. Compõe os seus louvores. Aqui só canta hino produzido aqui. Muito bem. Daqui a pouco, ele faz o seu próprio seminário. Vai aprender só o que a gente ensina aqui. O que é isso? É seita. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo que está errado. É pecado. Mas nós estamos nos acostumando com isso. A ver a inveja entronizada dentro da igreja. A ver pessoas ocupando o púlpito para enganar os filhos de Deus. Isso me incomoda e me dói o coração. Estamos aceitando. A inveja entrou na raça humana, na alma humana, no pecado. Produziu o primeiro pecado de derramamento de sangue. O primeiro mártir da humanidade foi produzido pela inveja. Foi o primeiro fratricídio. Infelizmente, não foi o único. Nós vamos ver lá adiante os irmãos de José tiveram inveja porque José tinha sonhos e dizia os sonhos. E porque o pai demonstrava aquela certa preferência por José. José tinha um brilho. É difícil você ter um filho que às vezes que mostra mais inteligência, aptidão. É difícil, porque ele é sempre o primeiro aluno da sala. Os boletins dele são tudo azul. Tem o outro lá, coitadinho, que o boletim é flamenguista, é preto e branco, preto e vermelho. Entende? Então, é muito difícil para você lidar com isso. E pode haver inveja. Você pode começar a comparar o seu filho com o outro. E aí vai despertar a inveja. A inveja tem no coração da criança. Eu me lembro de uma vez que a minha nora foi buscar meus netos na escola. O Glemartin veio logo lá do campo de futebol, pá, entrou no carro, bateu a porta. Ela disse, que é isso? É para bater a porta? Por que está tão bravo? O Smith, ele sempre faz todos os gols. Ela disse, graças a Deus. Por quê? Eu não faço nenhum. Olha a inveja. Para produzir um homem derrotado. Eu dou tanta graças a Deus pela vida daquela moça. Tão jovem. E como Deus a usou para livrar o meu neto. Ela disse, vem cá. O Smith é o primeiro aluno da turma? Não. Quem é? Ah, sou eu. Então. Deus fez do Smith, Deus deu a ele o dom da velocidade, ele corre mais rápido. Deus deu para você o dom da inteligência, você aprende mais rápido. Então ela foi falando dos dons que Deus distribuiu para as pessoas e ele começou a dizer, o dom do papai, ele foi naquela hora aprendendo que as pessoas têm dons, que cada um tem a sua porção. E graças a Deus, ele não ficou um rapaz derrotado. Porque o invejoso é derrotado. É derrotado. Então, se nós conseguimos perceber isso nas nossas crianças, logo no início, é fácil atacar. É fácil atacar e livrá-los dessa morte. Por que isso é morte? Ciúme é a mesma coisa. Quem já foi ciumento sabe, eu sei. Eu já fui ciumento, como o ciumento sofre. Como o ciumento sofre.
É o infeliz. Eu já fui ciumenta. Eu dou graças a Deus. E na sua misericórdia mudou o meu coração. Porque é muito difícil. O ciúme e a inveja trabalham de mãos dadas. E é uma carnalidade. Está na nossa vida. O que foi que aconteceu? Os irmãos do José primeiro quiseram matá-lo. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Por que matar? Graças a Deus, que Deus não permitiu, ele foi vendido para ficar bem longe. Olha o plano de Deus. Inveja. A Bíblia diz que Pilatos sabia que era por inveja que entregaram Jesus. Inveja. Inveja. Nós sabemos que existiam 4 milagres messiânicos. Os próprios fariseus determinaram que só quem podia fazer aqueles milagres era o Messias. Cura do leproso, expulsar demônio de um surdo e mudo, cura de um cego de nascença, ressurreição de um morto no 4º dia. Jesus fez todos, mas eles não aceitavam, porque eles tinham inveja. Então, aqui tem um quadro. Primeiro grande ataque para o ministério. Irmão com inveja de irmão. O irmão mais velho, Israel, com inveja do irmão mais novo, a igreja. Isso vai acompanhar. Isso vai acompanhar. Isso você pode ter certeza. Está vendo aí a história do Ramá, do antissemitismo? Isso é o que vem de lá de Esaú, com inveja de Jacó. Porque ele era o filho mais velho de Esaú, e era o pai de Amaleque. E o Ramás é amalequita. Hezbolá, amalequita. Tudo isso para acabar com Israel. Não é para ter o que Israel tem. É para exterminar, para acabar, para eliminar, para não sobrar nada. É esse. Isso é provocado pela inveja do irmão mais velho. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque só se pode ter inveja de quem tem mais. Não é? Eles vão para Icônio. Perseguidos agora, você veja, pelas mulheres influentes de Antioquia, pelos homens influentes de Antioquia, eles vão para Icônio. Vamos ver, Icônio era uma cidade da Ásia Menor, muito mais romana, mais grega do que romana. Também estava situada na província da Galácia. Quando nós lemos que eles chegaram aqui em Icônio, saem de Antioquia, foram para Icônio. Eu não sei mais onde é que eu estou. Está aqui. Quando eu pego para fazer... Não sei muito pregar com papel na mão, Helena. Se botar aquele computadorzinho na minha mão, então eu jogo fora. Então, Icônio, a Bíblia diz, em Icônio, eu queria que vocês prestassem bem atenção no que vai acontecer em Icônio. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Eles tinham uma fixação. Sinagoga. Porque para eles pregar o que brotava primeiro era a lei. Era o Deus de Abraão. Era o plano de Deus para Israel. Era a aliança de Deus com Abraão. Brotava primeiro, eles queriam contar isso entre os irmãos. Eles entram na sinagoga judaica. Falaram de tal modo. Você pensa o Espírito Santo ali atuando
que a Bíblia diz que grande multidão, tanto de judeus como gregos, ficaram assim, de tal modo vieram a crer. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos judeus gentios contra eles. Quer dizer, chegou a notícia em Antioquia da Turquia, da Pisídia. Aí os judeus vieram de lá, incrédulos, porque não conseguiram matá-los em Antioquia, porque eles fugiram. Eles vieram para cá para perturbar aqui. Você vê que o que estava incomodando os judeus não era apenas o fato de que Paulo trazia uma mensagem que não agradou a eles, mas eles não queriam que Paulo e Barnabé existissem. Esse é o problema da inveja. Ele não quer que exista. E isso aconteceu aqui em Icônio. A Bíblia diz que, apesar disso, eles se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas acontece que aqui houve uma divisão. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. A cidade ficou dividida. E aí surge o tumulto. Tem divisão, tem tumulto dos gentios e judeus. Vai haver, quer dizer, tinha muito judeu nessa região, não sei se vocês lembram, a moça disse, porque para ter sinagoga tem que ter pelo menos 10 homens com autoridade na lei, nos profetas. E eles se associaram com as autoridades. Buscaram autoridade para os ultrajar e apedrejar. Ninguém apedrejava alguém para deixar vivo. Apedrejar é até a morte. Ultrajar é, primeiro de tudo, acabar com a reputação da pessoa. Sujaram e lamearam o nome dos dois. E depois disso, eles tinham o direito de apedrejar e matar. Aqui em Icônio. Mas você vê o que foi que aconteceu. Eles ficaram ali e grande multidão veio a crer. Então, vocês estão vendo o levante desse espírito de derramamento de sangue, desse espírito assassino produzido pela inveja de irmão. Tão próximo. Não é? Então, eles, quando souberam do plano que tinha para apedrejá-los e matá-los, ficaram sabendo, eles depressa fugiram para Listra. Foi aí então que eles vão para Listra. Mas vamos ver aqui essa situação de Icônio. Icônio é uma cidade que ficava, nós vimos, a sudoeste, não é? Sudoeste de Derbe. Então, quando nós vemos isso acontecer aqui em Icônio, você vê que vai atrás de Paulo uma perseguição causada por inveja. Quando nós olhamos para o ministério deste homem, que você vai ver, desde o primeiro momento em que Paulo abre o coração para Jesus, em que ele fica cheio do Espírito Santo, daqui a pouco ele está ameaçado de morte lá em Damasco. Os discípulos de Damasco tiveram que colocá-lo dentro de um cesto e colocar para fora pelo muro da cidade. Ele não podia passar pelas portas, que os judeus iriam matá-lo.
Aí ele foi cortando o caminho até chegar em Jerusalém. Eram 6 dias a cavalo. Eu não sei como ele chegou lá, mas eu não sei, ele chegou. E ele, coitado, foi se apresentar para a igreja de Jerusalém. Disseram, sai daqui. Sai daqui. O povo tinha pavor de Paulo, também pudera, depois de tudo que ele fez. Mas você vai ver que desde aquele momento ele começa a ser perseguido. Vamos pensar isso. Vamos pensar. Será que era o diabo que estava querendo impedir o progresso do evangelho? Lógico que é. Mas para isso, lá no Éden ele usou uma serpente, mas hoje ele usa pessoas. Então, quando nós olhamos para o ministério assim, nós temos que saber que sofrimento, luta, batalha, tudo isso faz parte da nossa caminhada como filhos de Deus. Eu não posso dizer para Deus, Senhor, eu te peço que hoje tu mandes um sofrimento. Eu digo, não, Senhor, se for possível, não manda nenhum. Porque já chega. Mas o sofrimento, ele fortalece os músculos da nossa fé. Sabendo que Deus não existe para fazer a nossa vontade, mas sabendo que aquilo agrada a Deus. Porque eu estou orando, e eu estou buscando na palavra, e eu estou buscando a paz no meu coração. Por quê? Porque o árbitro é a paz que eu sinto no meu coração, a certeza de que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque quantas vezes nós achamos que se eu estou sofrendo é porque eu estou fazendo a coisa errada. Então Jesus fez coisa errada, João Batista fez coisa só errada, Paulo e toda essa turma. Não, meus irmãos. Eu tenho uns versículos na Bíblia que não são fáceis de você engolir, mas vai ter que engolir. Ou então não se alimenta. Tiago, capítulo 1. Irmãos, tenho por motivo de muita alegria o passar por várias provações. Hein? Está escrito. Motivo de alegria. Porque a aprovação produz perseverança e a perseverança nos leva à maturidade. Paulo, quando escreve para os Filipenses, 1, versículo 29. Porque tendes recebido a graça de não apenas creres em Cristo, mas também de sofrer por Cristo, não apenas de creres nele. Graça de sofrer. Graça. Depois da minha conversão, eu passei por tudo que eu não tinha passado antes. Dor. Mas eu tenho uma qualidade. Eu sou teimosa. E eu resolvi que é melhor sofrer com Jesus do que sem ele. Eu disse para ele, agora eu vou seguir o Senhor, nem que seja por pirraça. Não deixo mais. Até que eu compreendi que a pirraça também é um dom de Deus. Porque sem ele eu não sou ninguém. Então você vai ver todo esse caminho aí de Paulo. Nós vamos entrar nas novidades da segunda viagem, a partir de Troade. Você vai ver o sofrimento dele. E ainda vai apanhar, ainda vai preso, ainda vai ser ameaçado, ainda vai ter levante contra ele, ainda vai ter tudo. Olha um ministério desse. Então você acha que o sofrimento não faz parte da nossa caminhada cristã? O sofrimento vai ser produzido por irmãos invejosos. Ninguém melhor para inventar uma fofoca contra você do que aquele que está do seu lado. Ninguém melhor do que ele. Vai sim. Vai fazer. E você não precisa esperar para ver.
Por isso, aprenda. Quando Deus diz, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Por que Deus não me dá tesouro que está na minha cara? Porque tesouro não se encontra em cavernas, em gavetas de supermercado e prateleiras. Em boutiques, tesouros se encontram dentro de minas escuras, cavernas de difícil acesso. Esses tesouros que Deus tem para nós são encontrados nas cavernas difíceis dos sofrimentos, das perdas, das lágrimas, das dificuldades. Não se esqueça, meu irmão. Todos nós aqui debaixo do sol temos sofrimento, temos desilusões, temos ansiedade, temos questionamentos, temos perguntas não respondidas. Só Deus sabe o quanto sofre um pastor fazendo a vontade de Deus, dirigindo um rebanho. Só Deus sabe. Mas todo mundo olha para o pastor aí, ó, está roubando dinheiro dos crentes. Os crentes vão lá, levam para ele o dízimo, tudo de certinho, vidão. Vai. Então, sofrimento todos nós vamos ter. E foi tão difícil para mim. Eu não conseguia ter a revelação de Eclesiastes. Mas eu disse, Senhor, eu vou ler até o Senhor me falar. Depois de muito tempo, eu estava lendo Eclesiastes. Uma madrugada. Foi como se eu visse uma lista. Assim. Tudo acima do sol é eterno. Tudo abaixo de cima do sol é passageiro. Então eu vi que eu estou embaixo do sol. Tudo aqui é vaidade. Tudo vai. Então, icônio para nós é aquele momento culminante em que o povo aceita a palavra, em que o povo quer a palavra. Ali havia uma comunidade de pessoas sedentas, pessoas famintas pela palavra. E a palavra de Deus é tão recebida. A Bíblia diz, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo. Aqui nós vemos os dois juntos, os dois falando, os dois pregando, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, dentro da sinagoga. Vocês viram? Dentro da sinagoga eles liam, eles pregavam a palavra de Deus, até João Batista. Mas agora vem dois homens cheios do Espírito Santo. E a palavra sai. É uma diferença muito grande. Vou dar só mais um exemplo. Eu ainda tenho alguns minutos. Você se lembra de Jonas? Primeiro capítulo de Jonas. Deus diz assim, Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem. Não. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Sabemos o que aconteceu, ele foi lá para Jope, depois entrou para Tarsis e não chegou em Tarsis, e o peixe vomitou ele na praia, lá vem Jonas. Eu creio que quando ele estava tomando banho, limpinho, sentado, capítulo 3 de Jonas, veio segunda vez a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha a diferença. Da primeira vez era clama tu contra ela. Agora é proclama o que eu te digo. Agora vai entrar, não é a palavra de Jonas, é a palavra de Deus. Jonas teve que ir. Atravessou a cidade num dia, num discurso de 7 palavras, o mais escatológico da Bíblia. Ainda 40 dias e
Nínive será subvertida. Essa palavra, gerada no coração de Deus, vindo pela boca de Jonas. O rei desceu do seu trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou na cinza, proclamou um jejum nacional, até para os animais, e obrigou, todo mundo vai ter que seguir o Deus de Jonas. Que discurso é esse? Ele não falou de pecado, ele não chamou para arrependimento, não fez apelo de ninguém. O Espírito Santo se responsabiliza por aquela palavra que foi gerada no coração de Deus e saiu pela boca do pecador. Se hoje são 40 dias, amanhã são 39, depois são 38 e depois são 37, vai acabar. Então, o que vai fazer na sinagoga de Icônio a diferença é que até o outro domingo eles ouviam a lei santa e os profetas, palavras de Deus. Mas agora eles vão ouvir a palavra pregada por homens que estão cheios do Espírito, homens enviados pelo Espírito Santo, numa mensagem nova, num momento novo, dirigidos pelo Espírito Santo. Porque a ordem é dirigidos, pois, pelo Espírito Santo, é diferente. Então, a palavra, ela vai cortar e vai circuncidar cada coração que vai se derramar. Esse é o símbolo da circuncisão. É que corta, é que rasga, é que derrama, é que se abre. Um coração incircunciso, ele é duro, mas se você passa a faca, ele se abre, derrama o sangue sujo de dentro e ele fica mole. Então, a palavra é a espada do Espírito. Ela vai circuncidar. Por isso que a pessoa ouve a palavra da verdade. O coração é rasgado. Ela crê. Ela é selada com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu aqui na sinagoga de Icônio é o que aconteceu na sinagoga de Antioquia. E com isso houve a inveja. E agora os judeus antes de lá, eles vêm para perseguir, para que os apóstolos, os missionários, também não continuem em Icônio para não sobressaírem, para não aparecerem, para não terem mais seguidores. Aí vem a história do seguidor. Não sei se o negócio ali era esse. O fato é que eles conseguiram. Só não mataram a Paulo e a Barnabé lá dentro de Icônio, porque eles ficaram sabendo do complô, fugiram para Listra. E quando vocês viram, hoje nós falamos, estavam em Listra, muito bem, uma hora o povo queria adorá-los, na outra o povo queria assassiná-los, e daqui a pouco eles tiveram autoridade para apedrejarem a Paulo e apedrejaram, jogaram fora como mortos. Então, daqui dessas 3 cidades, Icônio, Antioquia da Síria, Icônio e Listra, então é que Paulo já passou nas cidades que ele tinha passado na primeira viagem. Então ele parte para o que ele diz, Ásia Menor, ele sai da região da Galácia. E ele quer ir para a Ásia Menor, é quando vai ter a visão de Troade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.